Oi pessoal, como estão? Tudo bem? Estamos aqui, comecinho do mês de fevereiro, preparando os nossos plantios. Começando nossos plantios aí do mês. E vamos fazer aí junto com vocês, aproveitando para conversarmos a respeito de tudo que pode ser plantado aí ao longo do mês de fevereiro em todas as regiões do Brasil, de acordo aí com o nosso calendário de plantio. Mas se você não me conhece, eu sou a Vivi e esse aqui é o canal Ser Sustentável, Horta no Quintal, onde a gente compartilha aí com vocês as nossas experiências e as nossas vivências, não só no cultivo de uma horta, né, mas motivado principalmente pela nossa busca de procurar viver um estilo de vida a cada dia um pouco mais sustentável. Nós estamos bem no finalzinho da região sul, encostados aí no Mato Grosso do Sul. E aqui é um local de muito calor. Estamos aí vivendo, batendo as máximas históricas de calor dia após dia. Então, nessa época a gente planta considerando tudo isso. O calor presente, mas também o clima que virá pela frente, né? As mudinhas que a gente prepara hoje, algumas variedades, vão ser mudinhas que a gente vai estar plantando na nossa horta, nos nossos canteiros, lá no outono. Costumo organizar aqui nossos plantios do jeito que a gente aprendeu, seguindo as fases da lua. Inclusive o calendário está organizado dessa forma, mas mesmo que você não siga as fases da lua, todas as plantas que estão relacionadas aqui no mês de fevereiro podem ser cultivadas nesse mês, independente de em que fase que você queira plantá-las. No começo agora, a gente está do dia 2 ao dia 8 sob a vigência da lua minguante, que é a lua mais indicada aí para o plantio das nossas plantas de raízes. Toda planta tem raízes, mas me refiro àquelas plantas que a gente vai consumir as suas raízes, os tubérculos, os bulbos. Essas são a sementeira que eu vou estar preparando aqui hoje. E aproveitando que a gente está aqui preparando nossa sementeira, para quem ainda não sabe, né, trazer aí algumas dicas para a gente preparar sementeiras. A gente utiliza sempre um substrato bem levianinho, bem soltinho. Existem substratos que você já compra assim prontos, esse aqui é um deles, que são substratos específicos para mudas. Esses substratos, como vocês podem ver, eles são super soltinhos. Isso porque eles têm presença de fibra de coco, às vezes de turfa também. E esses pontinhos brancos são vermiculita. Essa capacidade de retenção de água que a vermiculita tem, ela é importante para auxiliar na germinação das nossas sementes, de forma que o substrato onde a gente vai plantar elas não fique rapidamente seco, ele se mantenha úmido por um tempinho um pouco maior. Lógico, isso é interessante em regiões secas como a nossa. Se você está numa região muito úmida, onde chove com muita frequência, então prefira um substrato sem a vermiculita. Uma vez a gente tendo aí separado a quantia de substrato que a gente quer utilizar, nós vamos umedecer ele levemente, e isso porque o substrato, quando fica muito tempo guardado nessas bolsas, a gente não sabe quanto tempo ele ficou armazenado. Ele tem a propensão, né, de ficar o que a gente chama de hidrofóbico, ou seja, repelente à água. Aí acontece o que? Você vai lá, molha o seu vasinho onde você plantou a sua semente, a água escorre pelas laterais e acaba que o meio, né, ali o centro do vaso, muitas vezes fica seco, a água não penetra por igual. Para evitar isso, a gente molha antes bem o substrato, mexe com ele, vai fazendo não é que a gente compacte, a gente vai mexendo para garantir que ele esteja todo ele bem úmido. Uma vez que a gente esteja com o nosso substrato já pronto, a gente vai preencher aqui nossa bandeja. A bandeja, você pode utilizar uma bandeja comprada para essa finalidade ou pode reaproveitar materiais. Aqui eu tenho uma espécie de bandeja que as floriculturas recebem com os vasinhos de suculentas, aqueles pequenininhos. E depois isso aqui é descartado. Então é uma forma de dar uma nova vida, ela pode virar uma bandeja de plantio. Já utilizei para isso bandejas de ovos, também são uma alternativa. Ou, como eu falei, você pode optar por comprar bandejas. Vamos lá, preencher aqui a bandeja da vez, que foi a escolhida. E já muitas vezes reutilizada para essa finalidade, inclusive. Pode ver que o substrato, por ele estar úmido, né? Ele fica empelotadinho, mas quando a gente dá uma leve pressionada, a gente não vai compactar ele, só
preencher, ele vai se acomodando na bandeja. Uma vez que já tenhamos a bandeja preenchida, não até em cima, a gente sempre deixa um espacinho aqui em cima. Vamos lá colocar nossas sementes. E apesar do Brasil ter um clima muito diferente ao longo aí de todas as suas regiões, agora em fevereiro tem algumas variedades de raízes que podem ser semeadas em todo o país. É o caso das beterrabas, certo? Também da cúrcuma, das cenouras, que nesse momento você precisa optar. Se você está numa região de clima mais quente, que vai ter ainda calor por vários meses, você planta ainda uma variedade de verão. Se você está na região bem ao sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde costuma ter frio mais cedo, você já pode plantar aí uma cenoura de meia estação, talvez até uma cenoura de uma variedade mais de inverno. Por mais que o calendário ele esteja pensado para todo o país, vão haver as especificidades de cada região e é importante que você vá fazendo as suas anotações ao longo do tempo para que você também saiba qual que é o mais indicado aí para o seu local especificamente. Então nessa bandeja que eu preparei aqui, uma das variedades que eu pretendo plantar são as beterrabas, que é algo que a gente gosta bastante de consumir. No forte do verão aqui a gente acabou não tendo beterrabas, né? Mas agora que a gente vai começar a caminhar para um clima um pouco mais ameno, a gente já pode ter. Dá para plantar uma ou duas em cada célula, porque essas aqui são células grandinhas, né? E falando um pouco aí das especificidades das regiões, quem está na região sudeste e região sul pode estar fazendo também o plantio do rabanete, dos alhos porós e das cebolas, mas neste caso das cebolas não plantando a partir de semente, agora esse mês ainda não. Mas a gente pode estar plantando, se vocês tiverem, as cebolas chamadas de bulbilhos, que são aquelas cebolas pequenas que não cresceram muito, né, do plantio anterior, e que você pode guardá-las e depois de uma cura aí de um período de 45 a 60 dias, elas podem ser plantadas. Então essa cebola aqui, você plantando, ela vai gerar outras cebolas, muitas vezes mais de uma. Para quem está bem ao sul da região sul, nos locais onde faz frio mais cedo, vocês também já podem estar plantando aí os nabos. E indo na direção contrária, para quem está nas regiões mais quentes, né, norte, nordeste, vocês podem estar fazendo plantio de batata doce e daquelas variedades de alho, o alho nobre roxo, certo? Que é uma variedade adaptada aí ao clima dessa região e que tenha passado pelo processo de vernalização, que consiste em deixar ali os dentinhos de alho numa câmara fria ou numa geladeira, enfim, um período anterior do plantio. Esse período pode ser de 60 até 60 dias, é ok. Do dia 9 ao dia 15 de fevereiro, a gente vai estar na vigência da lua nova. É uma lua em que a gente até pode plantar de tudo, mas não focando em grandes colheitas, porque o potencial dessa lua é mais o de proteger as nossas colheitas, ou seja, ela traz aí uma espécie de proteção natural para os depredadores, aqueles que vão atacar a nossa colheita depois na hora do armazenamento, carunchos, brocas. Então, o que a gente semeia e o que a gente colhe nessa lua tem a tendência de ter uma durabilidade um pouco maior, apesar dela ser menos produtiva. Então aqui para nossa realidade, que o que a gente planta, a gente consome na sequência, a gente não costuma plantar muito nessa lua. Na nossa organização é o momento do mês onde a gente vai focar mais em trabalhar na horta, cuidados com a horta, né, do que em plantios. Então esse é um trabalho que a gente não costuma fazer nessa fase. E do dia 16 ao dia 23 de fevereiro a gente entra na vigência da lua crescente, que é aquela que tem a indicação da gente fazer a semeadura de todas aquelas variedades de plantas cuja parte que a gente vai aproveitar da planta é o que está acima da terra, mais especificamente folhas e caules. E tem diversas variedades que a gente pode estar semeando aí em todo o Brasil. Isso vai incluir as folhosas, que são as saladas, né? Vai incluir, no caso, alface, espinafre, como essa que eu tenho aqui. A gente também já pode estar semeando algumas variedades de couve, como a couve kale, a couve normal, que são variedades que a gente vai estar plantando no chão da nossa horta um pouco mais para frente, na entrada do outono, mas que, começando a fazer as mudinhas agora, a gente vai ter elas no tamanho ideal
quando chegar a hora de transplantar. Contempla aí também os temperos, né? Que no nosso caso a gente tem aqui, ó, essa roda maravilhosa e cheirosa de curry, que é uma espécie de tempero aí bem parecido com o alecrim, até no seu formato, mas ele é bem cinza e tem um cheiro bem característico daquele tempero indiano, por isso que leva esse nome, né? Pelo menos nós conhecemos assim, como curry. Claro, essa lua também tem aí suas especificidades. Tem algumas plantas que só vão poder ser semeadas agora em regiões de clima um pouco mais ameno, um pouco mais frio. É o caso, por exemplo, do agrião, das acelgas, do aipo, ou também conhecido como salsão. São variedades que precisam de um clima um pouco mais ameno, então nas regiões de maior calor não dá pra gente produzir nesse momento, mas a gente vai poder plantar um pouco mais para frente. E falando em plantar um pouco mais para frente, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho para vocês aí do nosso calendário então. Esse calendário do mês de fevereiro vai estar disponível para vocês poderem fazer o download gratuitamente na descrição do vídeo. Porém, a gente também disponibiliza ele de forma completa, como um planner, que tem outras informações, tem ali um planner para planejamento financeiro, tem um calendário com espaço de anotações para você marcar seus compromissos, né? Também uma página de anotações para você fazer aí as anotações da sua horta, das especificidades aí do seu local para cada mês e, lógico, também para cada mês, o calendário de plantio para todo o ano, ou seja, você vai ter de janeiro até dezembro. E assim você já vai sabendo o que vem pela frente nos próximos meses, o que você vai precisar plantar, já vai se preparando, comprando suas sementes, organizando seus espaços de plantio. Então, essa é a vantagem aí para quem decide adquirir o calendário completo, que a gente disponibiliza pela Hotmart, também vai ter o link na descrição. E lembrando sempre, é um produto digital. Isso quer dizer o quê? É um arquivo que você vai receber, você vai baixar no seu computador em PDF, e aí você decide se vai imprimir, se você vai apenas ler no computador mesmo, né? Eu sugiro imprimir. Você pode encadernar tudo junto, da forma que preferir. Então a gente deixa o link na descrição e também o link do calendário completo lá da Hotmart no primeiro comentário fixado. E a partir de 24/2 a gente vai entrar na vigência da lua cheia, que da mesma forma que a crescente é indicada para a gente cultivar tudo aquilo, semear tudo aquilo que a gente vai aproveitar a parte da planta que produz acima da terra. Então, tudo que a gente pôde semear ao longo da lua crescente, podemos continuar semeando ao longo da lua cheia. Mais ainda, a gente pode semear, de preferência, todas aquelas plantas cuja parte a gente vai consumir são os frutos, ou então, como no caso das couve-flor, as flores. Ou mesmo o plantio de flores, né, para embelezar, para enfeitar, para trazer alimento para os nossos insetos polinizadores, que é muito importante. Então essa é a fase da lua mais indicada para esse tipo de cultivo. Mas em decorrência dos diferentes climas aí do nosso Brasilzão, a gente tem diferenças nos cultivos de frutos que a gente pode estar plantando em cada região. Então tem alguns que são de indicação para cultivo no Brasil inteiro, né? Como é, por exemplo, as berinjelas, feijões de vagem, chuchu, o próprio brócolis, né? Aqueles brócolis de cabeça e alguns cultivos específicos, como o caso aqui, por exemplo, das nossas abobrinhas, que estou colhendo aqui a última agora. E esse é um cultivo que já não tem mais a indicação técnica para a região sul a partir de agora, só para as regiões mais quentes, sudeste, norte, nordeste. Aqui, como nós estamos ainda numa divisa, a gente ainda consegue ter mais uma safra, ou seja, se eu plantar agora eu ainda consigo colher mais um pouquinho. Mas para quem está mais ao sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já não é indicado porque a tendência vai ser que você plante, a planta até cresça, mas você não chegue a colher, porque vão vir as geadas antes do fruto estar pronto para ser colhido. Mas em compensação, quem está nessas regiões de clima mais ameno pode estar plantando agora algumas variedades como o tomate, quiabo, pepinos de conserva, maxixe, que são variedades que não estão tendo a indicação de plantio para as regiões mais quentes, norte, nordeste, considerando os períodos de chuva que essas regiões enfrentam, porque essas são plantas que vão bem sim no calor. Porém, com excesso de chuvas, não é interessante, né, que elas peguem muita chuva nos próximos meses, porque senão elas são detonadas pelos fungos. Então, essa lista, ela considera inclusive isso, qual que é a época mais indicada para o plantio, não que não possa ser plantado em outras épocas,
mas procurando desviar os períodos em que as doenças vão atacar mais. Tudo isso está considerado a hora de fazer a distribuição dos plantios nesse calendário. Algo que eu não quero deixar de reforçar é, para que nós possamos estar sempre colhendo, a gente precisa estar sempre plantando. Então, mesmo que seja pouco, é importante que todo mês estejamos fazendo alguns plantios, algumas semeaduras, alguns transplantes. E mesmo agora, sendo uma época, no nosso caso aqui, ainda bastante quente, de um clima bem difícil para conseguir cultivar alguns alimentos, é importante a gente estar fazendo constantemente essa reposição, essa renovação da nossa horta, para que lá na frente a gente tenha o que colher. Então, focando aí nesse caso agora, pensando em preparar a nossa horta lá para o outono, a gente precisa, ao longo desse mês, fazer as semeaduras daquelas plantas que têm um ciclo de produção um pouco mais longo, mas que a gente começa a preparar agora nossas mudas. Lembrando também que não basta semear, não basta transplantar, é preciso estar sempre cuidando, regando, adubando, monitorando aí a instalação ou não de algum tipo de praga ou doença, para poder fazer os cuidados no momento correto. Quem tiver interesse no calendário completo, o link está na descrição. Para vocês baixarem o calendário gratuito de fevereiro, o link também está na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Caso não esteja inscrito, se inscreva aí no canal. E nos encontramos aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!